Paz do Senhor aos irmãos, aqui pastor Paulo com mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu vejo alguns irmãos com dúvidas, a esse respeito e como ser cheio com o Espírito Santo. Alguns confundem o batismo nas águas com já estar cheio do Espírito Santo, porque alguns dizem que quando a pessoa é batizada nas águas, automaticamente o Espírito Santo já está na vida dessa pessoa. Não. O Espírito Santo está agindo na vida dela, mas ela ainda não foi cheia. Em alguns casos pode acontecer de a pessoa ser cheia antes do batismo nas águas, é o caso de Cornélio na Bíblia, e outros irmãos que já deram testemunho sobre isso também, de que antes de descerem as águas foram cheios do Espírito Santo. Cornélio, Atos 10, é uma testemunha e uma prova bíblica de que isso pode acontecer. Cornélio e toda a casa que receberam Pedro para testemunhar de Jesus foram cheios do Espírito Santo assim que creram. Então não há uma regra bíblica onde eu possa dizer só pode acontecer antes, ou só pode acontecer durante o batismo, ou só pode acontecer depois. Os dois são batismos diferentes e separados um do outro, mas um é consequência do outro. Ou a pessoa foi cheia porque crê e vai se batizar, ou a pessoa está sendo cheia porque se batizou, ou foi cheia porque se batizou. Então, mas o que leva a isso acontecer? Primeiro, a pessoa realmente está crendo. Segundo, há uma renúncia no ser dela por este mundo. Há uma renúncia daquilo que ela cria, daquilo que ela gostava de fazer, para agora começar a seguir a Cristo. E por isso o Espírito Santo vem na vida dessa pessoa e ela é cheia do Espírito Santo. E o que eu tenho que fazer então para ser cheio do Espírito Santo? Eu vou contar uma breve experiência minha baseado na minha. Como aconteceu comigo, eu nem sabia o que tinha que ser feito para ser cheio do Espírito Santo. Eu nem sabia de fato como era ser cheio do Espírito Santo e nem estava buscando por isso. Mas automaticamente, quando eu fui para a igreja, quando eu comecei a buscar Deus, porque minha vida estava indo por água abaixo, casamento e todas as outras áreas também, a partir da primeira experiência com Deus, aquilo despertou em mim uma sede de buscar mais por esse Deus, de querer saber mais sobre esse Deus, sobre Jesus. E 15 dias depois do meu batismo nas águas, eu fui cheio do Espírito Santo. Por quê? Hoje, olhando para trás, na minha pouca experiência na fé na época, menino na fé ainda, sem muito entendimento, houve uma entrega, houve uma renúncia. Eu só queria Deus, eu só queria agora saber das coisas de Deus, saber sobre Jesus, me entregar, renunciar, tinha me arrependido de quem eu era, de tudo que eu tinha feito até ali, e a partir daí houve um quebrantamento e uma renúncia tal que veio o Espírito Santo mesmo sem eu saber que podia ser cheio, mesmo sem eu saber quem era e por que isso acontecia. E daí ao longo da caminhada eu fui aprendendo algumas coisas e também me entristecendo com outras pelo caminho da forma que ensinavam e da forma que às vezes colocava mais dúvidas a esse respeito do que realmente ensinava. Então, e Deus foi me despertando, para me ensinar algo sobre esse assunto e para mim também ser um instrumento de ensino na vida de outros, baseado naquilo que Deus fez na minha vida. Na Bíblia, propriamente dito, nos relatos das Escrituras, em João 24, Lucas 24, aliás, lá no versículo 49, Jesus dá uma ordem para os discípulos. Vamos começar no 47, não, no 46. E disse assim: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que eu vejo aqui nesse texto, nesse último versículo? Ou seja, eles teriam que ter uma renúncia, eles teriam que ter uma busca, uma entrega, uma separação. Eles tinham que ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do Espírito Santo, cheios de poder, para que daí, a partir daí, dessa nova fase, eles começassem a anunciar o Evangelho, cheios do Espírito Santo. Não apenas porque queriam um ministério, não apenas porque queriam um cargo na igreja, mas porque tinham sido cheios do Espírito Santo. A partir daí, eles poderiam desenvolver o chamado e o ministério de cada um.
Em Atos dos Apóstolos 1, diz assim, lá no versículo 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ou seja, a Bíblia faz uma distinção entre as duas coisas, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia não diz que um batismo é a mesma coisa. O batismo a Bíblia não trata o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, não. Uma coisa está ligada à outra. Você não tem como colocar as duas como sendo a única e nem separar uma da outra. O ser batizado com o Espírito Santo é uma consequência na vida daquele que vai fazer a obra ou que tem um chamado independente da vocação que Deus coloca sobre a vida dele. Não quer dizer que a pessoa, para ter um chamado, ele tem que estar em cima de um altar, ao redor de um pastor, só dentro da igreja. O chamado de muitas pessoas é fora da igreja, levando pessoas até Jesus para que pastores cuidem e pastoreiem essas ovelhas até que Cristo seja gerado nelas. E o Espírito Santo é uma consequência, é um selo sobre a vida daquele que agora pertence ao reino de Deus. Efésios 1 e Efésios 4 relata sobre isso, que o Espírito Santo é o selo, a marca de Deus na nossa vida para o dia da redenção, ou seja, é como se Deus na terra estivesse trabalhando e marcando aqueles que se renderam ao senhorio de Jesus, para que no dia do arrebatamento essas pessoas já estão separadas com essa marca para no arrebatamento serem arrebatadas. É como se Deus estivesse marcando o seu povo na terra, aqueles que se renderam ao seu Filho e assim fizeram uma prática de obediência à palavra de Deus até que o arrebatamento e a volta do Senhor Jesus acontecesse de fato. Na descrição desse vídeo tem um link, né, para você fazer um download do meu e-book Batismo com o Espírito Santo, onde eu conto as minhas experiências e falo mais algumas coisas a respeito disso. É gratuito, fique à vontade para ler e compartilhar com outros irmãos que têm dúvidas a esse respeito. Se tiver alguma dúvida a mais sobre esses assuntos, comente abaixo desse vídeo ou pelo meu WhatsApp, né, sugira algum tema que a gente possa estar explicando aqui mais a fundo. A gente vai estar fazendo mais vídeos daqui para frente, eu tinha parado um tempo. E agora retornei de novo ao canal, vou fazer vídeos mais de ensinos da palavra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?